Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o projeto de gestão da qualidade em uma fábrica de chocolate em Brasília. Foi realizado junto com uma disciplina de projeto de sistemas de produção 5 da Engenharia de Produção da Universidade de Brasília. Então, nessa apresentação a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre o projeto, falar qual foi o referencial teórico que a gente usou, como é que foi a metodologia abordada e depois realmente explicar como é que foi o estudo de caso e os produtos desenvolvidos. Além disso, no final, umas considerações para fechar o vídeo. Então, começar a falar um pouco sobre o projeto, a gente vive numa época de alta competitividade, né, no mundo moderno. Então, focar no cliente é um jeito de se destacar. E para fazer isso, uma das formas é investir em gestão da qualidade, né? Esse que é o contexto que a gente está trabalhando. E o projeto foi feito numa fábrica de chocolate bean to bar, que significa que ela faz todo o processamento do cacau, desde o grão até a barra de chocolate. E interessante falar que o projeto conta com a metodologia PBL, né, que é a metodologia por projetos você vai aprendendo. Então, esse é o contexto do projeto. Passar agora para o referencial teórico, ele pode ser dividido em dois campos gerais, assim. Um é sobre a fábrica e o conceito Bean to Bar, e outro sobre as ferramentas de qualidade que a gente teve que aprender para descobrir qual aplicar. Sobre a fábrica, o conceito Bean to Bar surgiu por volta dos anos 2000 nos Estados Unidos, movimento que se espalhou bastante pela Europa e chegou no Brasil agora. Então é uma proposta de produção artesanal, né, em que o chocolate tenha muita qualidade e que seja o mais puro possível. Então esse que é o conceito que a fábrica utiliza. Agora, sobre a gestão da qualidade, a gente fez uma grande pesquisa em estudos de casos parecidos e depois que definimos quais eram as ferramentas usadas, a gente fez o referencial teórico de todas elas aqui. Então, são o checklist, o diagrama de Ishikawa, a lista de verificação e o diagrama de Pareto. Depois vai fazer mais sentido que a gente vai mostrar as fotos. Então, lembrando que o projeto foi feito por uma disciplina que usa o PBL, né? A gente primeiro fez a revisão de literatura para ter uma maior base teórica, né? Depois fizemos o diagnóstico para ver quais seriam as técnicas adequadas ao caso da empresa. Esse diagnóstico inclui o mapeamento de processos, a utilização de folhas de verificação para coleta de dados, para construir um Pareto a partir delas, né? E aí depois a gente construiu também um checklist para a máquina que tem mais efeitos do Pareto, né? E construímos um painel de acompanhamento de diversas operações para a empresa. Agora entrando no estudo de caso do projeto, primeiramente falando mais um pouco sobre a fábrica, né? Vocês já sabem que ela usa o conceito bean to bar, né, do grão a barra, isso a gente já comentou, mas é interessante falar que eles utilizam cacau selecionado de várias regiões e esse conceito todo traz um diferencial para a marca, por ser alguma coisa ainda pouco explorada no Brasil e no mundo, né? E é muito importante ressaltar que a empresa está em fase inicial de implantação, né? Está começando a funcionar esse ano, 2019, e a gestão da qualidade ainda é uma demanda da empresa, né? Porque ela tem que descobrir ainda o que está acontecendo, o que deve ser melhorado. Então é interessante mencionar que esse é o contexto que a gente está trabalhando agora no estudo de caso, né? O Scala aqui, então, é aquele diagrama para identificar gargalos e entender falhas, né? E a gente concluiu a partir dele, que está montado aqui, que as principais causas dos defeitos no chocolate eram a temperagem, calibragem das máquinas e quebras ao desenformar as barras. E aí, com isso, a gente elaborou um pareto para identificar qual seria o mais crítico. Para fazer o pareto, primeiramente a gente realizou a coleta de dados e depois a construção do diagrama, né? Para coletar os dados, a gente usou as folhas de verificação, e aqui está um exemplo de uma delas, que é sobre desenformar a barra. Então eles anotavam cada vez que o chocolate, cada amostra que era desenformada, eles anotavam se foi normal, defeituoso ou se perdeu. Nesse caso aqui, tiveram 10 amostras, 8 foram normais e 2 foram defeituosas. E aí ali embaixo foi preenchido que o chocolate estava mole. E esse foi o problema para desenformar a barra. Então, assim que a gente coletou os dados e viu qual que estaria mais defeituoso. Depois de coletar esses dados, foi construído em Excel o Pareto. Então a gente consegue ver aqui que a calibragem inadequada seria o problema principal que está aí acarretando mais falhas. Então por isso a gente decidiu trabalhar em cima da calibragem na empresa. Tá, falando sobre os produtos que a gente desenvolveu, primeiramente o checklist, né? Que é uma ferramenta que a gente colocou grudada na parede, né, do lugar. E para a gente desenvolver esse checklist, a gente primeiro coletou dados para determinar qual seria a calibragem que gerasse o menor percentual de desperdício e o menor tempo de retrabalho também. Esses dois fatores foram considerados e a gente chegou na calibragem de 1,1 centímetros e a gente colocou isso no checklist. Além disso, a gente colocou algumas recomendações, como calibrar a regulagem de cima sempre no mais largo,
colocar os grãos gradualmente e verificar os grãos que caem na bacia para retirar cascas remanescentes. Então, com esse checklist, a gente consegue atuar num problema que acontece no início do processo produtivo e gerar uma melhoria para toda a empresa. O outro produto que a gente fez foi um painel de acompanhamento, né, uma ferramenta em Excel para documentar e mostrar as falhas para eles. E a Júlia vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, para melhor acompanhamento dos resultados das operações, a gente construiu um painel para que eles possam enxergar a quantidade de itens que eles tiveram perdas, defeitos ou normais num determinado mês. Então, aqui no início, nesse lado aqui do painel, a gente tem um gráfico que mostra um histórico de operações, que vai me mostrar, desde o dia 1º de maio, a quantidade de defeitos que ocorreram em cada uma das 4 operações que a gente identificou como sendo realmente influentes no resultado do produto final. Então, a gente tem desformar, embalar, calibrar e temperar, que vai e aqui ele vai ter a quantidade de itens que foram defeituosos nesse mês, ou seja, que tiveram que ter um retrabalho em cima. Aqui a gente também tem a quantidade de perdas que ele teve. Um dado histórico, então desde o dia 1º de maio até a data de hoje, ele teve 7 perdas na operação embalar, por exemplo. Então, se a gente vem aqui para esse outro lado do painel, ele vai me mostrar uma visão mais por dentro de cada produto. Então, ele vai me mostrar, por exemplo, eu vou olhar embalar. Esse gráfico aqui vai me mostrar um mês, no mês selecionado, que seria o mês que ele selecionar aqui, qual a porcentagem de perdas, defeitos e normais que eu tive nessa operação de embalar. Então, a gente está olhando para junho, então 53% dos meus produtos foram normais nessa operação em junho. Porém, 27% tiveram perdas nesse mês. Então, aqui ele vai poder ver uma visão mais quantitativa do quanto ele teve de perdas nesse determinado mês. Já desse outro lado aqui, a gente vai ter uma comparação entre o mês atual e o mês anterior. Então, ele está me mostrando que em maio a gente teve 3 perdas na operação de embalar, mas em junho a gente teve 4. Então, alguma coisa aconteceu no mês de junho que deve ser analisada e levada em conta para realmente achar o porquê desse aumento. Aqui ele vai poder colocar o mês que ele deseja. Então, se ele quiser olhar para maio, ele vai ter o mês, ele vai ter a performance do mês aqui, de maio, mas quando ele for comparar, ele não vai conseguir comparar com abril porque a gente só tem dados a partir de maio. Então, realmente, o gráfico vai ficar dessa forma. Mas para os próximos meses isso não vai mais acontecer porque a partir de junho a gente já vai ter dados. Então, em julho ele vai comparar de julho com junho, então vai realmente ficar algo semelhante a isso. Isso vale para as 4 operações que a gente identificou. E quando ele tiver quando ele tiver esse dado na mão, por exemplo, ele vai ver que embalar precisa ter uma visão mais a fundo, ele vai vir nessa aba de análise e a gente colocou 2 sugestões para que ele chegue à causa raiz do problema do aumento das perdas na operação de embalagem, por exemplo. Então, a gente sugeriu que ele utilize um Ishikawa e a ferramenta 5W2H para conseguir chegar realmente na causa raiz do problema. A interface do painel é essa, mas a gente colocou essa aba de preenchimento, que é onde ele vai realmente colocar o input dos dados, e nessa aba ele vai colocar a data da coleta, a operação que ele está se referindo, então se é embalar, desformar, calibrar ou temperar, a quantidade de itens e o resultado, se foi normal, defeituoso ou se ele perdeu. No caso aqui, a gente colocou também uma coluna para causa, que ele vai colocar a causa do problema, no caso, para deixar registrado, quando tenha, no caso. Os dados que a gente utilizou aqui para mostrar para vocês são dados fictícios, só para mostrar realmente a funcionalidade do painel. O painel com os dados do cliente a gente resolveu preservar para não expor realmente os dados do cliente. Então, o painel realmente é esse. A gente espera que ele colete esses dados, que ele preencha semanalmente e que ele colete conforme as operações vão ocorrendo, né, no dia a dia mesmo. E uma vez por semana, se ele preencher esse painel, uma vez por mês, ele vai poder sentar e realmente fazer a análise crítica e ver onde é que ele vai ter que melhorar para os próximos meses. E, no caso, é isso. Tá, algumas considerações finais. Com o trabalho foi possível fazer a coleta de dados, análise e soluções. A gente deu algumas ideias de trabalhos futuros, como abordar mais aspectos da gestão da qualidade e desenvolvendo várias competências ligadas ao Problem Based Learning, né, que é o PBL, como a busca ativa por informações, gestão. Então foi bastante interessante. E é isso, gente. Obrigado. Até mais.